Paz do Senhor Jesus, chegamos ao 7º dia do nosso devocional no Ioversão Sussurro. Como ouvir a voz de Deus? Vamos lá. O versículo de hoje está lá em 1 João 4,16. Diz assim: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Amém? Hoje o autor disse assim no devocional: se o amor não for a primeira coisa que nos vem à mente, temos a impressão errada de quem é Deus. Ouça com mais atenção. Se o amor não for a primeira coisa que nos vem à mente, temos a impressão errada de quem é Deus. O amor de Deus abrange o amor severo do Pai. E podemos não gostar de ouvir palavras duras às vezes, mas Deus sempre tem no coração os nossos melhores interesses. É aquele negócio, né? Deus é amor, mas é também fogo consumidor, é justiça e juízo, amém? Então diz assim, ó: por que me esforço tanto para convencer deste fato? Porque temos muita dificuldade para lhe dar crédito. Parte do problema é que Deus tem sido representado por muita gente de modos que deturpam quem ele é de fato. Para quem já se viu do lado errado da situação, sinto muito. Por favor, ouça as Escrituras e as 6 linguagens secundárias a qual Deus fala conosco. O autor repete aqui, né, que são: Deus fala conosco através da palavra de Deus, através dos desejos, através das portas ou de respostas de orações, através dos sonhos, através de outras pessoas, através de sugestões e dor. Quando fala sugestões, eu lembro aqui do versículo que fala assim: porque Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Só que essas sugestões, como que você sabe que aquele pensamento vem do Senhor ou não? É só você provar aquele pensamento se o que a Bíblia diz, se está na Bíblia, porque Deus, ele nunca vai falar algo que ele já não falou através da sua palavra, entende? Ele nunca vai dizer algo contrário à sua palavra. Então, para saber se é da vontade do Senhor ou não, ou se é o Senhor falando ou não, é só, como é que se diz, confrontar com a sua palavra. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, que nós venhamos a conhecer este Deus através da sua palavra. Então, Deus quer que escutemos o que Ele está dizendo e precisamos prestar muita atenção em sua voz. Muito mais do que isso, no entanto, Ele deseja que escutemos o seu coração. Por isso, Ele sussurra cada vez mais baixo, a fim de que tenhamos de chegar cada vez mais perto. E quando, enfim, nos aproximarmos o bastante, Ele envolve-nos em seus braços e diz que nos ama. Gente, é lindo demais. No final, eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Então, fica até o final. Então, Deus imprimiu uma marca em você. Você não só leva a imagem divina, como também lhe conhece a voz. Foi a voz de Deus que teceu no ventre da sua mãe. Foi a voz de Deus que determinou todos os nossos dias antes de qualquer deles existir. Foi a voz de Deus que começou a boa obra. E é a voz de Deus que a completará. Top, né? Quer você reconheça ou não, Deus foi a primeira voz da sua vida. É dele a voz que fala mais alto em sua vida? Isso é uma pergunta. Eis a questão. E a resposta determinará o seu destino. Meu Deus, é muito forte essa última parte. Eu vou deixar aqui as minhas considerações. Eu coloquei assim, ó, que essa última parte foi a que me chamou mais atenção. Que independente da gente reconhecer ou não, Deus foi a primeira voz da nossa vida. E a pergunta sempre vai ser: a voz dele fala mais alto na sua vida? Fala mais alto no seu coração? Você vive pelos princípios da palavra de Deus? Você conhece os princípios da palavra de Deus? Eis a questão. Aí a resposta determinará o nosso destino. É o tal do livre-arbítrio, né? A palavra está aí para todos, mas é a nossa escolha, ouvir ou não. Então, quando eu li essa parte, eu lembrei daquele versículo em Atos 17, 28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, o maior propósito de Deus para nossas vidas é o plano de salvação, João 3,16. Ele estendeu a todos a oportunidade de voltar para casa, através do sacrifício de Jesus na cruz.
E Ele quer resgatar cada um de nós, a sua imagem e semelhança, para que possamos espalhar o bom perfume de Cristo por onde estivermos. Nossa alma, ela tem fome e sede do nosso Pai, e o nosso espírito está pronto. Basta nós fortalecermos ele. Como? Através da leitura da Bíblia, das disciplinas espirituais. Busque amizades que te aproximam de Deus. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O Senhor bate à porta do nosso coração todos os dias, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então que nós possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede, porque nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui. E eu quero finalizar com Salmos 39, do 4 a 8, que diz assim, ó. Pensa que poderoso esse salmo. O Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que eu posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Gente, que top, né? A nossa esperança está no Senhor. Eu deixei aqui o link, né, do aplicativo Yoversão para você acompanhar os devocionais. A gente vai começar outro devocional, acho que semana que vem. Vou dar um prazinho aí para quem ainda não conseguiu ouvir todos os podcasts, né, desses 7 dias, que está muito legal, muito top. E que nós possamos, que o Senhor, né, o Espírito Santo, venha despertar no nosso coração esse desejo de ouvir a sua voz. E nós ouvimos a voz do Senhor, busque a palavra. Eu lembro uma vez uma pregação falando assim, ó, você quer ouvir Deus audivelmente, né, no seu ouvido, é só você ler a Bíblia em voz alta, você vai ouvir Deus falando. Então, que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar e que nós possamos, cada um, né, testemunhar aí das experiências de ouvir Deus falar conosco, tá bom? Deus abençoe, com Deus, até o próximo devocional. Sucesso!